Vamos ao texto sagrado, irmãos. Atos dos Apóstolos, capítulo de número 4. Nós vamos estudar a parte final do capítulo 4 e a primeira parte do capítulo 5. Atos, capítulo 4, nós vamos estudar a partir do verso de número 32. O que você diz ao reencontrar um amigo de longas datas que há anos não via? Ou o que você diz a uma amiga que não vê há tempos e de repente você a encontra na faculdade ou na rua? Eu acho que você pergunta da família, pergunta da vida, fica feliz, lhe oferece um abraço, ou pede um abraço, algo do tipo, né? Não foi o que aconteceu comigo na última semana, irmãos. Eu visitei uma igreja amiga e reencontrei vários irmãos queridos. No entanto, em vez de perguntar da família, da igreja ou da vida, a única coisa que conseguiam dizer era: Renan, como você está gordinho? Como assim, cara? É difícil. Depois de anos. Para ser exato, eu ouvi a mesma coisa 5 vezes. Já não aguentando mais, educadamente eu disse a um deles: ô meu irmão, nós estamos em uma igreja ou em uma academia? Ninguém me perguntou da minha vida de oração. Ninguém quis saber das séries de pregação do bairro dos Estádios. Ninguém falou de vida cristã. Por que essa preocupação fitness com o pastor? A igreja não é definitivamente uma academia para o corpo, irmãos. Ainda assim, depois fiquei pensando, a igreja é uma academia espiritual para os cristãos. Ela deveria, de alguma maneira, nos treinar e nos preparar para o campo lá fora, para as batalhas diárias que precisamos enfrentar lá fora. A propósito, como é que anda o seu cristianismo no campo, fora das 4 paredes, para além do dia do Senhor? Como anda o seu cristianismo no consultório, na sala de aula, à mesa do jantar com sua família? A igreja de Atos não era forte apenas em pregação. Ela era extremamente forte também em ação. A ação que se materializava através de atos de generosidade, irmãos. Os nossos irmãos não apenas diziam: somos cristãos. Eles provavam que eram, quando generosamente repartiam o que tinham com todos os necessitados. E outra vez, a igreja de Atos salta como uma exortação / inspiração viva diante dos nossos olhos. Vamos ler o texto? Atos capítulo 4. Nós vamos começar com o verso 42. Perdão. Atos 4, verso 32. Da multidão dos que creram, uma era a mente e o coração. Ninguém considerava unicamente sua coisa alguma que possuísse, mas compartilhavam tudo o que tinham. Com grande poder, os apóstolos continuavam a testemunhar da ressurreição do Senhor Jesus.
e grandiosa graça estava sobre todos eles. Não havia pessoas necessitadas entre eles, pois os que possuíam terras ou casas as vendiam, traziam o dinheiro da venda e o colocavam aos pés dos apóstolos, que o distribuíam segundo a necessidade de cada um. José, um levita de Chipre, a quem os apóstolos deram o nome de Barnabé, que significa encorajador, vendeu um campo que possuía, trouxe o dinheiro e o colocou aos pés dos apóstolos. Um homem chamado Ananias, com Safira, sua mulher, também vendeu uma propriedade. Ele reteve parte do dinheiro para si, sabendo disso também sua mulher, e o restante levou e colocou aos pés dos apóstolos. Então perguntou Pedro: Ananias, como você permitiu que Satanás enchesse o seu coração, ao ponto de mentir ao Espírito Santo e guardar para si uma parte do dinheiro que recebeu pela propriedade? Ela não lhe pertencia, e depois de vendida, o dinheiro não estava em seu poder? O que o levou a pensar em fazer tal coisa, Ananias? Você não mentiu aos homens, mas sim a Deus. Ouvindo isso, Ananias caiu morto, e grande temor apoderou-se de todos os que ouviram o que tinha acontecido. Então os moços vieram, envolveram seu corpo, levaram-no para fora e o sepultaram. Cerca de 3 horas mais tarde, entrou sua mulher sem saber o que havia acontecido. Pedro lhe perguntou: diga-me, Safira, foi esse o preço que vocês conseguiram pela propriedade? Respondeu ela: sim, foi esse mesmo. Pedro lhe disse: por que vocês entraram em acordo para tentar o Espírito do Senhor? Veja, estão à porta os pés dos que sepultaram seu marido, e eles a levarão também. Naquele mesmo instante, Safira caiu morta aos pés dele. Então os moços entraram e, encontrando-a morta, levaram-na e a sepultaram ao lado de seu marido. E grande temor apoderou-se de toda a igreja e de todos os que ouviram falar desses acontecimentos. Vamos orar, irmãos? Senhor, concede-nos luz, a fim de que juntos entendamos a Tua palavra. Concede-nos poder para, além de entender, responder de maneira apropriada. Pelo Teu Espírito e através da pregação da Tua palavra, gera salvação e santificação nos nossos corações. Dá que nos aproximemos de uma igreja agradável aos Teus olhos. Nós Te pedimos isso, Senhor, em nome e por amor de Jesus Cristo. Amém. Ao final do capítulo 2 de Atos, logo depois do famoso dia de Pentecoste, Lucas nos dá um breve relatório sobre o estado e o crescimento da igreja. Vocês se lembram? Do verso 42 ao 47, Lucas nos fala sobre como viviam os 3.000 novos convertidos. Ele faz a mesma coisa ao final do capítulo 4 e com o início do capítulo 5,
outra vez, depois de nos informar que os irmãos foram cheios do Espírito enquanto oravam, texto da semana passada, ele nos dá um breve relatório ou resumo de como viviam, não mais os 3.000, mas agora os 5.000 homens, sem contar suas mulheres e crianças. E embora mencione outras características, irmãos, o que ele mais destaca aqui é a generosidade daqueles irmãos. A igreja de Atos era tão generosa que a esta altura de sua vida, Lucas registra, não havia pessoas necessitadas entre eles. Trata-se de um retrato belo e que está aqui como uma convocação à generosidade. Não apenas aquela igreja, não somente aqueles irmãos, toda e qualquer igreja que carrega o nome de Cristo deve se empenhar para viver a generosidade. Nossa pergunta é: o que é generosidade à luz da Bíblia? Mais precisamente, à luz deste texto, através de exemplos positivos e negativos. Lucas nos oferece 3 respostas sobre a generosidade, irmãos. Entre os versos 32 e 35, o evangelista nos diz que a generosidade genuína é uma obra do próprio Evangelho. Ela é fruto, ela tem sua origem na pregação do Evangelho. De verdade, o texto não está falando de pregação. Não há nada aqui como a primeira pregação de Pedro no dia de Pentecostes, ou como a segunda no templo, ou como a terceira diante das autoridades de Jerusalém. Ainda assim, a ênfase de Lucas no texto está intimamente ligada à pregação e seus efeitos. É o que percebemos, por exemplo, com a frase de abertura do verso 32. Ele escreve: da multidão dos que crerão. Ele está falando daqueles que ouviram e creram no Evangelho. Quais foram os efeitos imediatos, dentro e fora do coração daqueles que ouviram e creram no Evangelho? Um primeiro efeito, uma era a mente e era o coração. Lucas está falando de unidade, irmãos. Por causa do Evangelho, estes milhares de irmãos foram unidos uns aos outros. Eram distintos, diferentes. Eram de países diferentes. Não sei se você se lembra do capítulo 2. Falavam línguas diferentes. Tinham histórias diferentes. Ainda assim, por causa do Evangelho, mesmo sendo diferentes, do lado de fora, do lado de dentro, no coração, eles foram unidos uns aos outros. Este é um efeito
do genuíno e verdadeiro Evangelho. Ele nos une ao povo de Deus. O outro efeito, mencionado por Lucas, ou registrado por Lucas aqui, ninguém considerava unicamente sua coisa alguma que possuísse, mas compartilhavam tudo o que tinham. Por causa do Evangelho, o coração dos nossos irmãos se desligou do amor às coisas, se desapegou da adoração às posses, se afastou da veneração ao dinheiro. Desligando-se destas coisas, o coração deles se ligou às pessoas. Trata-se de um milagre causado pela pregação do Evangelho. E a pregação não parou com aquilo, irmãos. Com grande poder, verso 33, os apóstolos continuavam a testemunhar da ressurreição do Senhor Jesus. E grandiosa graça estava sobre todos eles. Percebam a movimentação no que Lucas quer comunicar. Embora os apóstolos sejam os únicos pregando com grande poder a ressurreição de Cristo Jesus, a grandiosa graça estava sobre todos os cristãos. Efeito: por causa do Evangelho e porque viviam sob a grandiosa graça do Evangelho, verso 34, não havia, irmãos, pessoas necessitadas entre eles, pois os que possuíam terras ou casas as vendiam, traziam o dinheiro da venda e o colocavam aos pés dos apóstolos, que o distribuíam segundo a necessidade de cada um. O que é isso, Renan? Comunismo primitivo? Longe disso. Escreve o pastor Kent Hughes. No comunismo, é o governo que diz: o que é seu é de todos. No cristianismo, é o cristão que, sem pressão externa, escolhe dizer: o que é meu por direito também pode ser seu por amor. A influência da igreja de Atos, escreve John Stott, não vem dos gregos, com seu ideal de república utópica. Também não vem dos judeus sectários, dos essênios, que obrigavam uns aos outros à generosidade. Não, Stott escreve, a influência que paira sobre a igreja vem do ateu, que há séculos já dizia ao povo de Deus que entre ti não haja pobres. E vem principalmente de Cristo, que, sendo o rico Rei da glória, morreu para a salvação de pobres e miseráveis pecadores. Portanto, irmãos, a generosidade da igreja de Atos era fruto da pregação do Evangelho. Por causa do Evangelho, e porque estavam sob o poder da graça de Deus, os nossos irmãos se desapegaram das coisas e se apegaram uns aos outros. É assim que vivemos?
Será que há mesmo grandiosa graça entre nós, irmãos? Ao olhar para o seu coração, você consegue perceber frutos das pregações dominicais? Embora não seja a única, a generosidade é uma forte prova de que de fato e de verdade o Evangelho está alcançando os nossos corações. Se de verdade existe uma grandiosa graça entre nós, irmãos, um milagre material acontecerá nos nossos cultos. De que milagre estou falando? Não do milagre da prosperidade financeira. Estou pensando no milagre da libertação, da adoração material. Por um lado, por causa do Evangelho, nós seremos libertos do amor ao dinheiro e do amor a tudo que o dinheiro pode comprar. Por outro, irmãos, também por causa do Evangelho, nós seremos libertos do amor ao dinheiro para amar. Amar a Deus e amar aqueles a quem Deus ama. Praticamente eu estou dizendo, nós vamos escolher a simplicidade em vez de consumismo. Vamos escolher o repartir e doar em vez de egoísmo. Não o faremos por pressão externa, não o faremos para barganhar com Deus por mais dádivas materiais. É o contrário disso. Jesus disse aos discípulos, e o mesmo Lucas registrou: não tenham medo, pequeno rebanho, de vender e doar o que tem. Por que não devemos ter medo? Palavras de Jesus. Pois foi do agrado do Pai lhes dar o reino celestial. É por isso que doamos. Não faz mais sentido para o cristão se apegar a reinos passageiros, fracos e terrenos, quando já recebemos pela fé um reino imenso, eterno e poderoso. Quando repartimos comissões, não é porque queremos mais de Deus. O fazemos porque em Cristo Deus nos deu tudo, irmãos. Quando repartimos com famílias carentes entre nós, não o fazemos por obrigação, por meio de uma lei. Nós fazemos movidos pela gratidão àquele que se entregou na cruz do Calvário para a nossa salvação. Ao mesmo tempo, a generosidade, de acordo com este texto, também pode ser uma grande ajudadora da pregação. Certamente a pregação gera generosidade, mas a generosidade também pode fortalecer a pregação. A informação de que os apóstolos testemunhavam com grande poder está entre as duas aparições da generosidade. Não sei se você percebeu. É como um sanduíche. Lucas fala da generosidade, então fala da pregação dos apóstolos e por fim volta à generosidade. A pregação gera generosidade, mas a generosidade fortalece a pregação. Por que ele o faz assim?
generosidade, pregação, generosidade. Um comentarista escreve: talvez o autor sagrado esteja nos dizendo que a pregação dos apóstolos era acompanhada por um poderoso testemunho de generosidade. E talvez por isso, ele continua, havia sobre a igreja, em relação ao mundo, grandiosa graça, beleza, virtudes. O que isso tem a ver conosco, irmãos? Nada enfraquece a pregação da igreja mais do que a ausência de um forte e poderoso testemunho. Às vezes somos muito bons no falar, nem sempre vivemos à altura do que falamos. Pregamos bem e muito, mas nem sempre vivemos o que falamos e pregamos. Qual é o problema, irmãos? O único conhecimento de Cristo que o mundo tem inicialmente é aquele que ele vê nos cristãos e na igreja. O que será que os não cristãos do seu trabalho enxergam em você? Algumas igrejas se preocupam demais com prédios e tijolos e nada fazem por pessoas e famílias, por exemplo. Outros cristãos pregam e falam muito, mas vivem de maneira incoerente com o que pregam. Tenhamos cuidado, irmãos. Por causa do nosso testemunho de vida, pessoas podem se aproximar ou até se afastar do Evangelho. Que Deus tenha misericórdia de nós. O que é generosidade à luz desse texto? Segunda resposta de Lucas, entre os versos 36 e 37, ainda do capítulo 4. Generosidade é encorajamento na prática. Dos muitos que creram, Lucas agora se volta para um José que também creu. Por que o destaque? Provavelmente porque ele será importante no curso do livro. E talvez Lucas esteja nos dando o início de seu ministério. Ou quem sabe ele se destacou mesmo pelo que fez, pelo que sacrificou para o bem da igreja. Antes de ver o que fez, irmãos, vejamos a questão em torno do nome que ele recebeu. Verso 36, Lucas escreve: José, um levita de Chipre, a quem os apóstolos deram o nome de Barnabé, que significa encorajador. Você já ouviu falar deste nome? Embora Lucas esteja apenas introduzindo-o na história, nós já o conhecemos de outras histórias. Esse José é o mesmo Barnabé, que no capítulo 9 vai defender Saulo de Tarso e sua conversão diante dos outros apóstolos. Esse José é o mesmo Barnabé que no capítulo 11 vai pastorear a igreja de Antioquia. Este José é o mesmo parceiro de Paulo, que no capítulo 13 vai iniciar as famosas viagens missionárias. Este José é o mesmo Barnabé que vai abandonar Paulo para ficar do lado de João Marcos, um jovem pregador do Evangelho. Trata-se, portanto, de uma figura proeminente no livro, gente.
ele vai ser pastor, missionário, entusiasta com a pregação, vai fortalecer as missões, como seu próprio nome indica, ele vai encorajar pessoas importantes da história da igreja. Ele será grande. No entanto, a questão aqui é: como é que ele começou? Qual foi o início do ministério de encorajamento de Barnabé, irmãos? Verso 37. Barnabé vendeu um campo que possuía, trouxe o dinheiro e o colocou aos pés dos apóstolos. Ou seja, ele não começou pregando. Ele não começou viajando. Ele não começou o seu ministério de encorajamento escrevendo. Barnabé iniciou, deu os primeiros passos de seu ministério doando. É a isso que chamo de encorajamento na prática. Ele não apenas disse: sejam fortes. Ele fortaleceu os fracos. Barnabé não disse: eu vou orar por vocês. Não, praticamente ele tirou do que tinha para encorajar na prática os que sofriam em Jerusalém. Foi assim que este grande homem de Deus começou seu ministério. Há cristãos perdidos quanto à questão de seu ministério. Vez por outra, converso com alguém que me diz: pastor, eu estou há meses sem saber o que fazer. Eu estou há anos sem participar ativamente do ministério. Não sei o que fazer, nem por onde começar. Por que não? Por que você não começa por aqui? Olhe para a sua conta. Olhe para os bens que você já acumulou ao longo da vida. E depois olhe para seus irmãos e para as necessidades que lhes cercam. Talvez Deus esteja chamando você para o ministério do encorajamento na prática. Por que não? O que você acha desse ministério? O que acha de procurar uma família entre nós que passa por problemas financeiros, a fim de repartir com ela do que você tem em abundância? O que acha de se comprometer com famílias missionárias por 3, 4, 5 anos? Por que é que você acha que Deus o colocou onde você está? Por que você tem o emprego que tem? Por que é que você tem mais recursos do que a maioria? Você acha que Deus gosta mais de você do que dos outros? Você acha que Deus está pronto para realizar os seus mimos e sonhos particulares? Não, cristão. Se você passou no concurso que muitas pessoas não passarão, se você chegou a ter uma empresa que prosperou como muitos nunca terão, se você tem sobrando e em abundância em casa ou na conta, não foi para o seu próprio prazer. Foi porque Deus contaria com você neste ministério. Encorajamento na prática. A esta altura eu preciso ser agradecido também.
Porque há muitos irmãos de nossa igreja que já estão engajados com este ministério. Há irmãos de nossa igreja que há anos sustentam a causa missionária. Com ou sem crise, tiram de tudo, menos da causa missionária. Louvado seja o Senhor por estes irmãos. Há outros que, através de seus contatos e recursos, fazem de tudo para amparar os primeiros dias dos recém-nascidos da nossa igreja. Há irmãos entre nós que abriram as portas de sua casa para receber seminaristas. E há outros irmãos que abriram as portas para receber completos desconhecidos. Talvez seja uma loucura para você. Mas há uma família de nossa igreja que tem o prazer de receber pessoas do interior que chegam à capital para fazer exames e tratamentos. Às vezes as coisas são rápidas, mas às vezes levam meses e a família está lá, servindo cuidadosamente com o que recebeu àqueles que mais precisam. Mais recentemente, 2 jovens de nossa igreja me procuraram para fazer uma doação, irmãos. Jovens aos 20 anos. Pastor, eu estou aqui para fazer uma doação, me disse um deles. Falei, ótimo. Eu pensei, bem, R$1.000 já é muita coisa. Os jovens doaram uma casa para a obra missionária, irmãos. Eu também fiquei assustado. Eu também me perguntei, vocês estão bem? Isso é de verdade, de fato? Não, pastor, não queremos discutir. Já tomamos a decisão, os pais aprovaram, conversei com eles. Eles doaram uma casa, irmãos, no valor de R$70.000 para a obra missionária. Quando perguntei por quê, eles me disseram, porque nós já temos casa. Levi e Bruna ainda não têm uma casa na África. Por que teríamos outra casa se os nossos irmãos ainda não construíram a deles? Talvez Deus esteja chamando você para este ministério. Encorajamento na prática. Eu não sei se acontecerá com todos, mas me parece que Deus resolveu honrar pessoas que se envolvem com este tipo de ministério. Dos muitos que creram e doaram, Lucas registra o nome apenas de um. Ele não era o mais ilustre. Talvez sua doação não seja a maior. Havia pessoas mais importantes, os próprios apóstolos estavam ali, mas Lucas nos dá o nome apenas de um José, irmãos. José, que também era chamado de Barnabé, não pediu, mas ele entrou para a história. Foi o que aconteceu com algumas tribos de Israel nos dias de Débora e Baraque. Estavam em guerra com nações vizinhas. Baraque chamou todas as tribos, só 3 vieram. Uns disseram, estamos muito ocupados com os nossos afazeres. Os outros fingiram que não ouviram. 3 foram. Porque foram e se arriscaram. Deus as honrou com o registro bíblico. Elas entraram para a história da redenção. Eu não sei se o seu nome vai figurar em algum livro de história da igreja. O que eu sei, irmãos, é que este ministério de encorajamento pode mudar a história de pessoas, famílias, tribos e até povos inteiros para a glória de Deus. Pense em repartir mais.
sente com sua esposa e filhos e planeje o aumento regular das suas contribuições. Mostre a importância de fazê-lo. E ensine-os a fazer o mesmo desde a tenra idade. Eu tenho sido muito abençoado pelo ministério e livros do pastor Francis Chan. Já sugeri alguns dos livros dele aqui. Eu gosto muito do que ele prega, de como ele escreve, mas principalmente do que ele vive, irmãos. Anos atrás ele já doava para missões, mas resolveu assustar a família no café da manhã, dizendo: este ano nós vamos aumentar nossa contribuição para $50 mil. Hã? Como assim? Também não sei. Ele publicou um livro. O livro se tornou best-seller nos Estados Unidos. Ao final do mesmo ano, ele não contribuiu com 50. Ele deu ao campo missionário 10 vezes mais. Você quer dinheiro? Eu tenho para mim que Deus dá bênçãos materiais a seu povo, mas Ele não o faz se somos torneiras fechadas para a obra de Deus. Mas se somos canais, mordomos, fiéis administradores dos recursos do reino, Deus abrirá portas para você. O que é generosidade, irmãos? Generosidade, à luz deste texto, primeira parte do capítulo 5, é doar, obviamente. Mas não é doar de qualquer maneira. Generosidade cristã é doar para a glória de Deus. Será que Ananias se encaixa aqui? Nós sabemos que por causa do Evangelho, muitos dos que creram doaram para a glória de Deus e para o bem da igreja. Sabemos que Barnabé também doou para a glória de Deus e para o bem da igreja. Será que Ananias, ao fazer sua doação, estava de verdade preocupado com a glória de Deus e com o bem-estar da igreja? Parece que sim, irmãos. Pois Lucas nos diz no verso 1 do capítulo 5: um homem chamado Ananias, com Safira, sua mulher, também vendeu uma propriedade. O advérbio parece indicar uma comparação. Os muitos do início do texto venderam e doaram. Barnabé fez o mesmo. Ananias também vendeu uma propriedade. O verso 2 nos diz que ele também deixou diante dos apóstolos certa quantia de dinheiro. Ele fez o mesmo que os demais? Os versos 3 e 4 nos respondem, irmãos. Ananias, Pedro pergunta: como você permitiu que Satanás enchesse o seu coração, ao ponto de mentir ao Espírito Santo e guardar para si uma parte do dinheiro que recebeu pela propriedade? Perceba, o problema não é esta segunda parte, é a primeira. O próprio apóstolo nos diz na sequência do texto: ela não lhe pertencia, a propriedade?
E depois de vendida, o dinheiro não estava em seu poder, não era seu por direito. Este não é o problema. Você poderia ter ficado com parte dele. Na verdade, você poderia ter ficado com todo o recurso. Mas o que o levou a pensar em fazer tal coisa? E o que foi que ele fez? Você não mentiu aos homens. Você mentiu a Deus, Ananias. Irmãos, do lado de fora, os dois eram idênticos. Fizeram as mesmas coisas. Ambos venderam propriedades. Ambos deixaram os recursos aos pés dos apóstolos. Do lado de fora, Ananias e Barnabé eram idênticos. Do lado de dentro, porém, não poderiam ser mais diferentes. Um doou para a glória de Deus, o outro para buscar a própria glória. Um doou por amor ao próximo, o outro por amor a si mesmo. O Dr. John Stott comenta: eu estou procurando a citação, irmãos. Achei. Ananias e Safira queriam o crédito e o prestígio da generosidade, sem ter que arcar com as inconveniências. Assim, a fim de conquistar uma reputação a qual não tinham direito, contaram uma mentira deslavada. A motivação do casal ao dar não era aliviar os pobres, era inflar o próprio ego diante dos demais. Cheios de si e não do Espírito, eles deixaram diante dos apóstolos uma grande quantia de dinheiro. Não precisavam fazê-lo, não foram obrigados a fazê-lo, mas o fizeram com a ambição de serem parecidos com Barnabé. Movidos pelo próprio Satanás, diz o texto, como Judas antes deles. Os dois entraram em acordo para enganar os apóstolos, irmãos. Deu ruim. Pois, de acordo com Pedro, eles não mentiram aos homens. Eles mentiram ao Espírito Santo, a quem deliberadamente Pedro chama de Deus. Qual foi o resultado daquela brincadeira? Verso 5. Ananias simplesmente caiu morto. E grande temor apoderou-se de todos os que ouviram o que tinha acontecido. E o que aconteceu a Safira, a esposa dele? 3 horas depois ela chegou. E naquele mesmo instante, verso 10, Safira caiu morta aos pés dele. Verso 11 registra: e grande temor apoderou-se de toda a igreja e de todos os que ouviram falar desses acontecimentos. Como é que explicamos este texto, irmãos? Para os cristãos liberais, por liberais eu não estou falando dos que têm costumes diferentes. Eu estou falando de cristãos que não acreditam na Bíblia. Conhece alguém assim? Para cristãos liberais, isto aqui é uma lenda, nunca aconteceu.
Para outros cristãos que vivem tentando proteger Deus das más línguas da modernidade, a culpa do acontecido é toda de Pedro. Mas para quem lê o texto, como nós o fizemos aqui, irmãos, não tem como escapar. Embora difícil, o que Lucas está dizendo é: não foi Pedro, foi Deus. Foi Deus quem julgou e fulminou este casal imediatamente. A pergunta não é se ele fez ou não fez. Lucas nos diz: ele fez. A pergunta é: por que Deus o fez? Há duas respostas maiores, uma mais distante, outra bem mais perto de nós. A mais distante, e aqui eu estou citando os estudiosos que consultei, Deus o fez para proteger a igreja recém-nascida de Jerusalém. A igreja estava dando seus primeiros passos de vida, era necessário uma proteção, um testemunho santo. Não brinquem com a igreja. A segunda resposta, talvez bem mais importante para a gente: Deus parece ter julgado e condenado Ananias e Safira como uma foto da condenação eterna que cairá sobre todos os cristãos nominais que vivem entre nós. O pastor John Piper escreve: com a morte de Ananias e Safira, Deus não está dizendo que vai fazer a mesma coisa com todos os hipócritas da igreja. Não. Ananias e Safira caíram mortos para nos lembrar que, mais cedo ou mais tarde, todos os falsos cristãos também cairão sob o juízo de Deus. Durma com um barulho desse. Algumas pessoas estão na igreja, mas não são igreja. Do lado de fora cantam as canções, frequentam as reuniões, participam das sociedades. Do lado de dentro, não nasceram de novo. Se acostumaram à cultura evangélica. Herdaram uma tradição evangélica. Não sabem fazer outra coisa aos domingos. Mas dentro do coração nunca foram transformadas pelo Espírito. Se permanecerem assim, cairão sob o juízo eterno de Deus. Pastor, eu estou assustado. Ainda bem. Trata-se de um susto bom. Se este é o seu caso, se não tem certeza de salvação, se não sente, não vê o poder do Espírito santificando o seu coração, faça alguma coisa hoje, corra para Cristo. Ainda dá tempo. Mas não se engane, talvez você não tenha todo o tempo do mundo. Você não sabe quando cairá. Como Ananias e Safira, repentinamente cairemos. Enquanto há tempo, abrigue-se em Cristo Jesus
e seja salvo do juízo de Deus. Em vez de ficar perplexo com a severidade de Deus na direção de Ananias e Safira, maravilhe-se com o que Deus fez a seu próprio filho no seu lugar. Eu não me impressiono, irmãos. Mais cedo ou mais tarde, Ananias e Safira serão julgados. Eles merecem ser. Pecaram contra Deus, terão de enfrentar o juiz de toda a glória. Se agora ou mais tarde, qual é a diferença? O que me impressiona é que, em vez de derrubar juízo sobre nós, Deus o fez sobre a cabeça de Cristo. Ele não merecia. Ele não precisava. Não havia nada na conta dele. Ainda assim, por amor, ele trocou de lugar conosco. Recebeu o que era nosso de direito e nos deu o que era dele de direito. Ele recebeu juízo. Você e eu recebemos graça sobre graça. Tem dúvida? Corra para ele hoje. E qual é a aplicação do texto aos cristãos, Renan? Irmãos, façamos guerra contra o avanço do pecado nos nossos corações. Nós vivemos uma estranha tensão. Vivemos entre o já e o ainda não. Nós já estamos livres da condenação eterna do pecado. Paulo, escrevendo aos Romanos, nos diz: não há condenação sobre nós. Mas ainda não estamos livres do poder e da influência do pecado. Vez por outra, somos mais parecidos com Ananias e Safira do que gostaríamos. Tentamos dar a impressão aos outros de que somos maiores, melhores do que realmente somos. Damos a impressão que somos pessoas de oração, pessoas generosas, pessoas piedosas. Porque lá no fundo queremos o reconhecimento, queremos os aplausos, queremos o prestígio pela obra ou pela devoção. Cuidado com uma vida assim. Viver pelo reconhecimento geralmente acaba em morte. Buscando tanto ser reconhecido pelo mundo, você pode matar filhos, casamento e amigos. Qual é a alternativa, Renan? Vivamos, cristãos, sob a bandeira da vitória do Evangelho. Nós não precisamos mais viver sob a tirania da aprovação. Não precisamos viver angustiados pelo reconhecimento. Ainda que o mundo inteiro soubesse o nosso nome, sem Cristo, seríamos desconhecidos de Deus. Por causa dele, mesmo que ninguém saiba pronunciar o meu nome,
eu durmo em paz, na certeza que no último dia Ele chamará o meu nome carinhosamente. Eu não vivo mais sob esta pressão. Pouco me importa se eles me conhecerão ou não, se vão aplaudir ou não. Os céus, por causa de Cristo, já aplaudiram na minha direção, irmãos. Por que o fizeram? Porque Deus chamou José para entrar para a história como Barnabé, o encorajador. E por que permitiu Satanás encher o coração de Ananias e Safira, fazendo-os entrar para a história como grandes mentirosos, hipócritas? Graça soberana. Deus não permitiu ao diabo fazer com Pedro o que ele havia feito com Judas. Deus agora impede Satanás de fazer com Barnabé o que ele já estava fazendo com Ananias e Safira. Por que não cairemos em desgraça eterna, irmãos? Por que não somos tomados pelas trevas hoje? Não é porque somos melhores, não é porque somos maiores, é porque em Cristo Deus nos protegeu para a glória de seu próprio nome. Não cairemos hoje, não cairemos eternamente. Salvos nós somos pela graça de Deus e para a glória de Cristo Jesus. Louvemos ao Deus que nos salvou sem merecermos, ao Cristo que trocou de lugar conosco, ao Espírito que não apenas não permitiu a Satanás encher o nosso coração de trevas, mas Ele mesmo nos encheu de graça e misericórdia. Louvemos a Deus por tão grande salvação, irmãos. Eu sei que a igreja definitivamente não é uma academia para o corpo. Ainda bem, os gordinhos são bem-vindos entre nós, inclusive o pastor. Mas eu também sei, irmãos, que de alguma maneira a igreja deve ser uma academia espiritual para os cristãos. Ela deve nos preparar para a guerra que enfrentaremos lá fora. Há anos que um navio chamado Queen Mary está ancorado em um porto da Califórnia. No passado, este navio foi um navio de luxo, mas também foi um navio de guerra. Em tempos de paz, recebia 3.000 pessoas. Em tempos de guerra, 15.000 soldados. Se visitá-lo hoje, você vai perceber que ele agora é um museu que retrata as duas realidades. De um lado você encontra tudo de tempo de paz, do outro você encontra tudo do tempo de guerra. Quartos para 2 pessoas, quartos para 12 pessoas, os mesmos quartos. E eu acho que as pessoas que frequentavam o navio em tempos de paz não gostaram tanto da mudança. Mas ela era necessária, irmãos. O mundo estava em guerra. Precisava de ajuda.
os cristãos também estão em guerra. Por isso não faz sentido, irmãos, vivermos cercados de luxo, sob a desculpa de que somos filhos do rei. Lembre-se, somos sim, mas o rei se despiu de sua glória e foi à guerra por nós na cruz do Calvário. Não deveríamos viver como se estivéssemos em tempos de paz. Estamos em paz com Deus, o mundo não está. Estamos em guerra, irmãos. Façamos guerra contra os pecados do nosso coração, que impedem a generosidade. E façamos guerra por Cristo e por causa do reino dele, sustentando e suportando missionários. Vestimos com ele, somos o que ele. Senhor, nós te damos graças pelo Evangelho de Jesus Cristo, porque estamos seguros, protegidos, fomos, estamos, seremos para sempre alvos do teu amor e prazer. Muito obrigado. Toma, Senhor, esta pregação em tuas mãos e promove em nossos corações os frutos do Evangelho. Nos desliga de coisas, de posses, de experiências efêmeras que geram alegria passageira, e liga-nos, ó Deus, à tua causa, ao teu povo, ao teu reino. Que não vivamos tranquilamente em nossas casas e apartamentos, sem pensar nos missionários, nos cristãos perseguidos, nos cristãos carentes. Movimenta o nosso coração, liberta-nos do conforto, liberta-nos da segurança, liberta-nos da adoração às facilidades e movimenta-nos na direção do teu reino, Senhor. Que não sejamos uma igreja apenas de sermões, mas que estes produzam ações generosas, graciosas, misericordiosas neste mundo. É o que nós te pedimos, por causa e para a glória de Cristo. Que o amor de Deus, nosso Pai, que a graça do Senhor Jesus Cristo, a comunhão, o poder, a influência do Santo Espírito de Deus estejam sobre todos nós, e todos nós em uma só voz dizemos amém. Que Deus nos abençoe, queridos, que tenhamos uma ótima semana sob o poder e a influência da palavra de Deus.